Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, página 68, caso 43. A Cruz de Ouro e a Cruz de Palha. Alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre assuntos de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos. Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Desejavam colher sem semear. O Chico ouviu e considerou. O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa, e recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento. Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar. Ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais pudessem fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus à tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Linda lição, com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um texto bem interessante que traz uma imagem forte. A cruz de ouro e a cruz de palha. Oi. Sim, essa metáfora vem de uma reflexão do Chico Xavier, com Emmanuel, sobre um trabalho que precisava ser diferente e difícil. Exato. E a ideia aqui é a gente tentar desempacotar isso, sabe? Entender o que significa essa diferença entre carregar uma cruz de ouro e uma de palha. Qual será a distinção aí? Olha, a primeira impressão que o texto passa é que não são só tarefas distintas, mas mentalidades e motivações bem opostas mesmo. Motivações? Interessante isso. Uma parece que está voltada para fora, para o reconhecimento, para o aplauso. A outra mais para dentro, para o sentido da coisa em si, né?
Entendi. E o texto descreve bem essa cruz de ouro, né? Diz que é a mais procurada. Sim, a mais cobiçada. Aquela de quem busca o brilho, né? Ser notado, mencionado. O texto fala citado, apontado, elogiado como benemérito. Uhum. Querem a simpatia, o status. E tem uma frase forte: querem cargos e não encargos. Direto ao ponto. Isso soa familiar, né? E como? O que eu acho fascinante é como o texto pega bem essa coisa da validação externa. Sim. É a busca pelo, sei lá, hoje a gente chamaria de quê? Métricas de vaidade. Likes, títulos. Pois é, o foco fica na aparência do mérito, no brilho do ouro. Exato. Muitas vezes deixando de lado a substância, o peso real da responsabilidade, do tal encargo. Tem tudo a ver com motivação extrínseca versus intrínseca, né? Totalmente. E aí, como um contraste bem marcado, vem a cruz de palha. Bem menos desejada, segundo a fonte. Pois é. E quem carrega essa? O texto descreve como aqueles que trabalham mais. Na humildade, né? Quase no anonimato. Usa uma comparação forte com as abelhas escondidamente e em silêncio. É verdade. E o foco muda completamente. É a luta discreta, a caminhada sem ficar se vangloriando dos feitos. Diz que não se ensoberbecem dos triunfos. Exato. E as características de quem carrega essa cruz nossa são exigentes. Muito. O texto fala de uma tolerância imensa. Aguentar o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos. É pesado. Nossa. É a caridade que ninguém vê, sabe? Se fortalecer com oração, com vigilância. Se a gente olha o quadro todo, é uma valorização enorme do serviço que não busca nada em troca. Da resiliência mesmo. É quase um ideal de abnegação, né? Sim. E de agir pelo exemplo silencioso. O texto até diz que oferecem ajuda para quem os critica, remédios salvadores aos companheiros que os adversam. Uau! E menciona a aplicação prática disso, né? Colocar amor e humildade em tudo. Usar mãos, pés, olhos, mente e coração. Tudo a serviço. Isso. Um serviço silencioso. Mas essa lição, ela surgiu num contexto específico, né? Das juventudes com Jesus. Será que fica só para eles? Então, essa é uma ótima pergunta. O texto original realmente situa a lição ali numa tarefa diferente para os jovens. Só que o próprio texto faz questão de dizer que é uma linda lição com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus. Ah, interessante. Então ele amplia. Exatamente. Isso sugere que a escolha entre essas duas cruzes, a de ouro e a de palha, vai além daquele grupo inicial, vira uma questão universal. Faz sentido. Aplicável a qualquer um que tem uma responsabilidade e um propósito, né? Não importa a idade ou o grupo. É a natureza da escolha interior, eu acho. Então, para a gente resumir um pouco essa exploração. De um lado, tem a busca pelo reconhecimento de fora, pelo status visível, que seria a cruz de ouro. Isso. E do outro lado, o serviço humilde, focado no valor da ação em si, mesmo que seja difícil e ninguém veja, a cruz de palha. Perfeito. E o mais legal é pensar como essa metáfora, que vem desse contexto espiritual, conversa com tanta coisa na nossa vida hoje. Verdade. No trabalho, no voluntariado, até nos relacionamentos, nos projetos pessoais. O que está movendo a gente de verdade? É uma boa reflexão. É a busca pelo brilho externo, pela recompensa que todo mundo vê, ou é aquela satisfação mais profunda que vem de fazer algo que tem significado para a gente, mesmo que ninguém mais perceba ou aplauda? A palha, nesse sentido, simboliza algo que parece não ter valor, mas o significado é construído por dentro. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação pro final. Qual seria? Será que essas duas cruzes, a de ouro e a de palha, são sempre, assim, totalmente opostas, excludentes? Boa questão. Ou será que existe talvez alguma forma de equilibrar as coisas? De fazer um serviço importante, genuíno, e talvez até receber algum reconhecimento por isso, mas sem perder a humildade, sem perder o foco no propósito que a cruz de palha representa tão bem. Onde que estaria o verdadeiro mérito nessa balança, né? É algo para se pensar mesmo. Talvez não seja um ou, mas um como. Como equilibrar isso? Fica aí a reflexão. Amiga e conselheira, vamos refletir nesta proposta. A cruz de ouro ou a de palha?
que você pensa disso? Vejamos. Talvez seja aí que a lição das duas cruzes se torne ainda mais profunda. Será que elas são mesmo sempre opostas, excludentes? Ou será que o verdadeiro caminho não está em escolher entre ouro e palha, mas em como carregamos aquilo que nos foi dado? É possível fazer um trabalho visível, até receber reconhecimento, e ainda assim manter o coração silencioso, ajoelhado, com a leveza humilde da palha. O mérito talvez não esteja na matéria da cruz, mas na matéria do espírito que a sustenta. O ouro sem Cristo é peso morto, sufoca e cansa, mas até o ouro, quando banhado pela renúncia e pela oração, pode se tornar palha aos olhos de Deus. E a palha, por mais simples, quando tecida com amor, brilha mais do que qualquer metal precioso. No fim, talvez a questão não seja qual cruz, mas como. Como transformar qualquer caminho em altar, qualquer trabalho em serviço, qualquer cruz em luz. E isso só o Cristo, caminhando dentro de nós, pode ensinar.